Falar é fácil, eu quero ver fazer. Esta frase tem ficado muito assim na minha mente, porque é algo que eu tenho vivido nesses últimos dias, né? Muitas vezes eu falo alguma coisa para as pessoas, comento aquilo, mas eu quero ver na hora de fazer. Então, muitas vezes é um erro muito grande que nós todos cometemos, e hoje eu vou falar de mim. Muitas coisas que eu tenho falado que não é bom, ou que tem que fazer ou deixar de fazer, na hora da prática mesmo, eu não consigo. Então, por isso essa frase está tão forte assim na minha mente e me fez refletir, e eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, que muitas vezes nós falamos muito e fazemos pouco. E eu estou sempre dizendo com as pessoas aqui à minha volta, né? Que todas as vezes que nós colocamos defeito em uma pessoa é porque achamos que nós somos melhores do que eles. Todas as vezes que eu falo que alguém fez mal feito, significa que eu estou dizendo que eu faço bem feito. Se alguém faz uma coisa que não é bom e eu falo que aquilo não está bom, eu estou dizendo que eu faço melhor do que essa pessoa. E aí nós podemos incluir qualquer coisa, seja trabalho, seja as coisas dentro da igreja, seja um talento que essa pessoa tem e que nós falamos, ela não faz tão bem, ela não canta tão bem, ela não prega tão bem. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu faço melhor que ela? Às vezes nós falamos muitas besteiras, e às vezes nós falamos coisas que nós não fazemos, só falamos. Então, eu canto, fulano canta muito mal, fulano prega muito mal. Fulano conduz esse trabalho nessa reunião meio devagar, não tá legal. Então eu estou dizendo que eu faço melhor? É uma pergunta para mim e para você. Muitas vezes nós questionamos algumas pessoas, colocamos defeito naquilo que as pessoas fazem, mas eu não faço tão bem. E se realmente eu faço bem, ah, talvez está só na minha mente, porque na hora do fazer mesmo, a gente não quer fazer. Por exemplo, pegar algum trabalho, seja trabalho secular ou trabalho na igreja, muitas vezes nós não queremos, porque o nome já diz, é trabalho, dá trabalho, é canseira. Então nós colocamos defeito naquilo que as pessoas fazem, mas nós não conseguimos fazer melhor. Mas quando nós colocamos defeito naquilo que as pessoas estão fazendo, é a mesma coisa se eu estivesse falando que eu faço melhor. Ou porque outra pessoa faz melhor? Não, geralmente eu estou pensando, não, eu conseguiria conduzir melhor isso que essa pessoa não está conseguindo. Eu faria melhor do que essa pessoa faz ou está fazendo. Mas será que eu faço mesmo? Não, às vezes falamos apenas, mas não fazemos. Nós ficamos questionando, nós ficamos falando que fazemos, mas na hora de fazer nós não fazemos. Então, por isso eu quis dizer que, com essa frase, falar é fácil, eu quero ver fazer. Fazer não é fácil. Falar é muito fácil. Nós podemos falar milhões de coisas que podemos fazer, que vamos conseguir. Planejamos um monte de coisas, mas na hora de fazer. E eu vou dar um exemplo aqui também sobre alimentação. Essa semana eu tenho certeza que eu perdi o controle um pouco na alimentação. Não que eu comi o glúten, o leite, essas coisas que me fazem mal. Isso aí não, eu estou tentando, estou indo certinha. Mas, por exemplo, eu não posso comer muito carboidrato. E aí, quando eu falo que eu não posso, você também não pode. Nós não devemos comer muitos carboidratos, porque carboidratos nada mais é do que açúcares. E os açúcares, além de nos fazer engordar, ele nos faz mal ao nosso estômago, faz mal à nossa pele. Estou com uma espinha gigante aqui na testa e é por isso, porque eu me extrapolhei não no leite, no glúten, isso aí eu não estou comendo mesmo, graças a Deus, isso aí eu estou conseguindo manter firme, mas os carboidratos, as farinhas que não tem glúten, que não tem leite, algum doce, algum açúcar, né? Se a gente comer um pouquinho a mais da medida que o nosso corpo consegue processar aquilo, começa a aparecer espinha no nosso rosto, começa a aparecer alguns problemas no intestino. Então, no meu caso, começou a aparecer as espinhas, então eu já sei
que eu estou comendo carboidratos demais. E talvez o demais que eu estou dizendo nem é muita coisa, às vezes é pouquinho, mas é um pouco que o meu corpo não consegue absorver. E aí eu começo a sentir as consequências. Então estou dizendo, gente, falar é muito fácil, fazer é bem difícil. Então nós temos que ser um pouco mais generosos com as pessoas, ter mais benignidade ao falar com as pessoas. E, inclusive, hoje eu quero falar um pouquinho também sobre o que nós estávamos vivendo ontem, nós que eu falo, eu e as pessoas que estavam aqui à minha volta. Ontem nós tivemos uma reunião com as mulheres e foi muito bom, e acho que o motivo de extrapolar nos carboidratos foi lá, porque tivemos muitas comidas com leite e glúten, essas eu não provei, mas as outras que não tinha leite e glúten, eu comi uns pedacinhos a mais. Não foi muita coisa não, mas para mim foi muito, porque eu já sei que não faz bem à minha saúde. Então, assim, lá eu pude conversar bastante com as mulheres e ouvir um pouquinho das dificuldades que elas estão enfrentando na vida como mulher casada, como um monte de coisas que talvez para mim é algo bem tranquilo, é bem de boa, mas para elas não são coisas assim tão fáceis. E ao contrário também, às vezes algumas coisas que para mim, nossa, isso está sendo tão difícil, para elas é tranquilo, elas conseguem tirar de letra muito melhor do que eu. Então, gente, nós temos que ser mais benigno ao falar, temos, além de ter mansidão, ser mais generosos com as pessoas e ter mais benignidade. Acho que a palavra certa é essa, é benignidade, melhor do que generosos. Benignidade, ser benignos, ter sabedoria como falar, escutar o que as pessoas têm a dizer. E com essas mulheres, eram só mulheres, então cada um expunha ali a sua dificuldade. Ah, eu não quero isso. Ah, isso aqui para mim é muito difícil. Ah, eu me arrependi de ter feito isso ou ter deixado de fazer aquilo. E eu já com meus 30 anos, caminhando para os 31 anos de casado, eu pude ver mulheres ali recém-casadas, mulheres com mais de 10 anos de casado, de todas as idades de casado, mas eu acho que eu era a mais velha de casado ali, de idade, né, 30, quase 31 anos de casado, de tempo de casamento. E eu pude ver assim, poxa vida, todas essas dificuldades que essas mulheres estão relatando, eu já passei no início do casamento, algumas delas estou vivendo até hoje, e algumas delas talvez vou viver o resto da minha vida. Então nós temos que ser mais benignos ao ouvir as pessoas e a fazer tantos julgamentos com as pessoas e tentar parar com esse negócio de falar também, ah, fulano não faz tão bem, fulano não corrige o seu filho tão bem, fulano não está fazendo isso tão bem, porque eu estou dizendo que eu faço melhor do que essas pessoas. E muitas vezes eu não consigo fazer coisa nenhuma. Não consigo fazer melhor do que elas. Às vezes só de boca, no falar, no olhar meio torto e falar, nossa, isso não tá legal. Essa roupa não é uma roupa legal. Ah, essa correção de criança não tá tão legal. Não está corrigindo tão bem essa criança. Ah, essa comida que fulano fez não está tão boa. E muitas vezes eu também não consigo fazer tão bem. Muitas vezes eu também não consegui corrigir meus filhos do jeito que eu quis. Nossa, muitas coisas, se fosse hoje, eu mudaria o jeito de corrigir os meus filhos. Em outros aspectos, eu dou glória a Deus que eu consegui fazer muita coisa boa na correção dos meus filhos. Mas eu errei muito. Tem muita coisa que poderia ser melhor. Então é muito fácil eu hoje, com os meus filhos já adultos, olhar para uma mãe que está com uma criança pequena e falar que ela não está sabendo corrigir o filho dela, quando eu também não soube corrigir em todos os aspectos dos meus filhos. Olhar para uma roupa de uma mulher e falar e questionar, olhar para o pensamento que essa mulher está expondo ali para mim sobre algumas coisas, e eu falo, nossa, eu não concordo com isso que essa mulher fala. Isso não é um pensamento de mulher crente, e às vezes não é mesmo, né? Não, eu não concordo do jeito que essa mulher fala, desse jeito. Nossa, não é bem assim que funcionam as coisas. Ou seja, comigo foi diferente, né? Comigo vai acontecer diferente, comigo não vai ser assim, comigo não está sendo assim. Então, nós até podemos pensar, porque nós não temos como evitar o nosso pensamento, mas nós podemos evitar de ficar falando daquilo que nós ouvimos das pessoas para outras pessoas e olhar para dentro de nós, como nós também erramos muito. Então, gente, essa semana eu já sei que essa frase vai ficar na minha mente. Falar é fácil, mas eu quero ver fazer, né? Fazer não é tão fácil. E eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho aprendido muito com as pessoas, estando
andando com pessoas, né? Quer dizer, estar andando com pessoas, andando em comunidade com os irmãos, eu tenho aprendido muitas coisas e eu tenho parado para refletir mais um pouco sobre a minha vida, né? Nós vamos continuar aprendendo até Jesus voltar. Então é isso que eu queria passar para vocês. Deus abençoe vocês e tchau!